Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, o Haddad anunciou antes de ontem, um pacote de ajuste fiscal e algumas medidas que abalou o mercado, fez o dólar passar de R$6 pela primeira vez na história. E eu queria comentar um pouco com vocês esses dois pontos. Primeiro as medidas do Haddad e depois sobre o dólar alto, que já tem gente aí já dizendo que o Lula está quebrando o Brasil. Será, pessoal? Vamos começar com as medidas do Haddad. As medidas do Haddad, pela primeira vez, colocam no Brasil um pouco de justiça social. Para quem não sabe, o Brasil é um dos países que tem mais desigualdade social, onde os ricos ganham muito dinheiro e os pobres ganham menos dinheiro. Isso gera um abismo entre ricos e pobres enorme no Brasil. O pobre às vezes não tem dinheiro para comprar uma bicicleta velha para andar, e o rico às vezes está comprando jatinho. Por exemplo, se você comprar um carrinho usado e velho, o meu vizinho quer vender um Palio dele para mim, vou fazer um esforcinho e vou comprar o Palio do meu vizinho. Você vai pagar IPVA, correto? Agora, se um milionário, por exemplo, o jato mais caro do mundo, que é um jato particular, foi vendido para um brasileiro, por não sei quantos milhões de dólares. Eu acho que chegou até a casa de bilhão, se eu não estou enganado. Mas é bem caro o jatinho que ele comprou. Sabe quanto que ele paga de IPVA? Zero. Aí por isso, pessoal, que você pega um país como, por exemplo, os Estados Unidos da América, que é um modelo para o mundo, você nota essa diferença. Por que na América, por exemplo, um cara que trabalha no McDonald's consegue comprar um carro, se estabelecer, comprar uma casa, e aqui no Brasil não? Porque o Brasil gera essa desigualdade toda. Aquele cara lá que é o Peter Jordan, tem um canal aqui no YouTube, ele estava morando nos Estados Unidos, não sei se ele mora ainda, ele falou que a diarista dele ia limpar a casa dele de Porsche. Vocês notaram a diferença? Uma diarista consegue comprar um Porsche nos Estados Unidos. Aqui no Brasil mal dá para sobreviver. Então o que o Haddad fez? Em vez de seguir a pressão do mercado, que queria que ele cortasse benefícios sociais, como Bolsa Família, BPC, que ia atingir os mais pobres, ele resolveu mexer no vespeiro. Ele falou, vou cortar de quem tem mais. Chega, por que é só o pobre que tem que tomar no lombo do Brasil? Por isso que o pobre fica sempre pobre e o rico fica sempre rico. Que na hora de fazer um ajuste fiscal, enxugar um pouco a gastança de dinheiro, tem que tirar dos pobres. Não, gente. Aí o pobre fica cada vez mais pobre, fudido, e o rico cada vez mais rico. Então o Haddad falou não. O Haddad e o Lula, no caso, ele falou, vamos fazer o seguinte. O Lula queria cortar de militares e de políticos. Tá certíssimo. O Haddad foi lá e tirou vários privilégios dos militares. Mexeu no vespeiro, tá? Ainda mais que uma tentativa de golpe recente, tudo, os militares tudo lá na caserna constrangidos, porque eles estão tudo indo pra cadeia. Mas o Haddad foi lá e fez, ele foi macho para fazer. Enquanto o Bolsonaro dava mais mamata para os militares, o Haddad foi lá e começou a cortou vários gastos. Segundo o Haddad, esses cortes de gastos vai chegar até 70 bilhões por ano de economia. Porra, é um puta corte de gastos. Só para vocês terem uma ideia. O Haddad também anunciou que quem ganha até 5 salários mínimos vai ficar isento de imposto de renda. Isso aí a gadaiada ficou maluca. O Haddad não pode fazer isso, tem deputado querendo criar PEC até para acabar com isso. Só que eu acho muita canalice dos bolsonaristas, porque essa era uma promessa do Bolsonaro. O Bolsonaro, em 2018, quando era candidato, ele falou mais de uma vez: eu e o Paulo Guedes, a gente vai isentar quem ganha até R$5.000 de salário mínimo, tá vendo? Imposto de renda. O cara ganhou, ficou 4 anos no poder andando de motinho. 4 anos, não fez um hospital, uma escola, não fez porra nenhuma. Não podia ter corrigido a tabela do imposto de renda todo ano? Nem isso ele fez. A tabela foi atingindo cada vez os mais pobres. 4 fucking anos do bobalhão lá andando de motinho. Aí não dá, Pelo menos o Haddad foi lá e fez. O Lula já tinha isentado até quem ganhava 2.000 e pouco, mais ou menos. E agora vai isentar quem ganha até R$5.000. Imagina o trabalhador da economia que ele não vai fazer. Em vez de estar pagando 300, 400, 500 reais de imposto de renda, todo mês, pronto, vai ter esse dinheiro para ele. Vai sobrar um pouquinho mais de dinheirinho para a classe média. Para eles gastarem no shopping, comprar comida, investir, fazer o que quiser. Isso é um governo que pensa mais em igualdade social. E o Haddad também falou, pessoal, que eu acho que foi a medida que mais incomodou o mercado, de isentar essas pessoas, mas começar a taxar quem ganha acima de R$50.000. Porque se a pessoa ganha R$50.000 por mês, ela pode colaborar um pouquinho mais. Parece que a taxa com a Haddad aqui é 10%. Eu acho um pouco exagero, para 50 mil, mas isso ainda vai ser debatido em Congresso, Senado, etc. Pode ter mudança, mas enfim, ele quer uma pequena taxa para quem ganha mais de 50 mil. Eu acho que ele vai fazer tipo um ajuste progressivo, perdão. Quanto mais a pessoa ganha, mais a pessoa pode colaborar com o imposto de renda. Já tem bolsonarista falando que esses brasileiros vão deixar o Brasil. Deixem, filho. Vão para os Estados Unidos e Europa. Lá também tem imposto de renda e é bem mais que isso. Sabiam disso? Vai para a França, vai. Vai chegar lá, tudo que você receber, você vai ter que pagar. Ou melhor, vai para os Estados Unidos. Você sabia que os Estados Unidos, se você é brasileiro, você vai morar lá, mesmo que não é brasileiro, mas se um estrangeiro vai morar lá, ele tem que pagar imposto de renda do que ele ganha lá nos Estados Unidos do que ele ganha no país de origem? Sabia disso? Então, imagina que você tem uma renda aqui no Brasil, você tem uma empresa. Aí você vai morar nos Estados Unidos. O tanto que a sua empresa der de lucro, você vai ter que pagar imposto de renda lá para os americanos. Sabiam disso?
Ou seja, é mais imposto ainda. Então quem quer sair do Brasil, que saia. Pergunta para o Rafinha Bastos. O Rafinha Bastos foi morar nos Estados Unidos para fazer stand-up. Só que ele tinha uma renda aqui do Brasil, com acho que era de apartamento que ele alugava ou algo do tipo. A renda desse apartamento ele tinha que pagar imposto de renda nos Estados Unidos, sendo que o apartamento é no Brasil. E tem esse papinho furado, sabe? Eles vão sair do Brasil. Saiam, filho, saiam. O Brasil é o que mais favorece os ricos. Vão para a Europa, vão para a Alemanha, vão para a França, Espanha, Portugal, Canadá. Vão lá para vocês verem se é melhor que o Brasil, vão. Enfim. Então o Haddad está fazendo um pouco de justiça social no Brasil. Isentar quem ganha até 5 mil, que às vezes é um professor, às vezes é a pessoa que arrumou um empreguinho melhor, que paga, sei lá, 3 mil reais por mês, e o cara tem que pagar todo mês imposto de renda, gente. Então ele está aliviando para essa classe toda de até 5 mil reais, que corresponde a quase 20 milhões de brasileiros, para eles terem um trocadinho a mais no final do mês. E quem ganha mais de 50 mil que vai ter que pagar um pouquinho mais de imposto. Muito bem as medidas dele. O que aconteceu? O mercado reagiu mal, aumentou o dólar. Por que o mercado reagiu mal? Porque o mercado queria aquele plano que eu falei para vocês, para cortar dos mais pobres. Porque o mercado entende, pessoal, que essas medidas vai prejudicar, por exemplo, as pessoas que têm mais condições. Por incrível que pareça. Por exemplo, um cara que ganha, sei lá, 100 mil reais por mês. Então o mercado teme que esse cara, ao invés de pagar um plano de saúde particular, ele começa a usar o SUS porque o Haddad taxou ele. Então o mercado está fazendo uma pressão no governo, exagerada, para tentar cortar daqueles que são os mais pobres, como sempre foi no Brasil. Por isso que o Brasil é o país rei da desigualdade. Num país como os Estados Unidos, você pode ser até um trabalhador humilde, pobre, mesmo que você tenha uma condição de vida muito melhor que um brasileiro, por causa desses fatores. E o que está acontecendo, pessoal? O dólar já chegou a 6 e... Eu acho que ele passou de 6,10, se eu não estou enganado. Ele chegou a 6,5, 7... Não lembro se ele chegou a 6,10, mas ele passou de 6 reais. E os bolsonaristas estão loucos. Lula vai quebrar o Brasil, Lula vai quebrar o Brasil, Lula vai quebrar o Brasil. Pera lá. O Bolsonaro, quando ele assumiu a presidência, pessoal, ele pegou o dólar com 3,88. Lembrando que ele pegou do Temer, que o Temer já pegou da Dilma com menos que isso. Tá? Aí o Temer deixou o dólar aumentar até 3 e pouco, quase chegando na casa dos 4. O Bolsonaro assumiu com o dólar a 3,88 e já desde o primeiro ano do governo Bolsonaro, sem pandemia, tá? Em 2019 não teve pandemia, que vem os bolsonaristas aqui. Mas o Bolsonaro enfrentou uma pandemia. Não. 2019, sem pandemia, o dólar já estava na casa dos 5. Tanto que o Donald Trump, que era amigo do Bolsonaro, até hoje amigo dele, o Donald Trump criticou o Brasil por estar desvalorizando a própria moeda de propósito. Isso é notícia, qualquer um pode ver. O Donald Trump falou isso. E era verdade. Por que o Paulo Guedes estava desvalorizando a moeda de propósito e fazendo o dólar subir? Porque ele tem milhões de offshores lá no exterior. Então quanto mais o dólar sobe, para ele era melhor. Tanto que o Paulo Guedes dizia em entrevista, dólar alto é bom, atrai mais investimento, e também estava uma farra danada, empregada doméstica do pra Disney, não sei o que. Esse era o ministro da economia do Bolsonaro, que queria desvalorizar a própria moeda e fazer o dólar subir. Tanto que em 2020, quando já é o ano da pandemia, sabe quanto que estava o dólar, pessoal? Que foi o maior pico na época do governo Bolsonaro? 5,93. Foi o que chegou. Dá 7 centavos de diferença para 6 reais. 5,93 o dólar chegou no governo Bolsonaro. Onde é que estavam essas pessoas aí que estão falando que o Brasil está quebrado agora? Que o Lula está quebrando o Brasil? Onde é que elas estavam em 2020? Elas estavam lá puxando o saco do mito. O mito aumentando o dólar de propósito, tá? Não foi pela pandemia, foi pelo próprio Paulo Guedes. Vocês podem ver a fala do Donald Trump. E essas pessoas lá de braço cruzado, babando, puxando o saco do mito. Ai, o mito é o melhor presidente do Brasil. O Brasil quebrou naquela época, pessoal? Digam aí pra mim. Nós quebramos? Não. Só que o Bolsonaro foi responsável por elevar a taxa de juros, que ele entregou um governo com quase 14% de taxa de juros. 13 e pouco. Então o Lula, ele já assume o Brasil com um dólar acima de 5 reais. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então se esse pacote do Haddad que ele anunciou ontem, se ele tivesse pegado do governo Dilma, o Lula, a Dilma tinha entregado com 3,20, 3,30 mais ou menos o dólar tinha chegado no máximo a 3,60. Mas como ele já pegou o dólar mais alto do Bolsonaro e a taxa de juros lá em cima, então a impressão que a gente tem é que o dólar ficou muito mais alto. Mas não, pessoal, ele já estava assim no governo inteiro do Bolsonaro, acima de 5, batendo esses picos que eu falei para vocês, 5,80, 5,70, chegando ao máximo 5,93. Isso é prejudicial para o Brasil? É, e para o Lula também. Porque isso vai pressionar a inflação, pode aumentar os combustíveis, o preço dos alimentos. Tudo pode aumentar com o dólar alto. Na verdade, o dólar tinha que baixar de novo. Agora, cabe principalmente ao Banco Central começar a fazer alguma coisa, porque é eles que cuidam da parte fiscal do Brasil, é a responsabilidade deles. E na época do Bolsonaro, quando o dólar estava subindo nas alturas, o Campos Neto fez várias intervenções na economia para tentar diminuir o valor do dólar. Ele vendia dólar, fazia isso, fazia aquilo. São medidas que ajudam a fazer o dólar baixar. No Lula ele não fez isso nenhuma vez.
Quando o Bolsonaro e o Paulo Guedes estavam lá subindo o dólar, ele ia correndo vender reserva para fazer o dólar baixar. Agora, como é o Lula, ele finge que não está nem aí. E cabe ao Haddad também criar outras medidas, além desse ajuste fiscal histórico que ele fez no Brasil. O Haddad tem que criar também outras medidas para atrair mais investimentos, para atrair mais dólar para o Brasil, mexer em outros espelhos, se for o caso. E eu sou a favor que taxe as igrejas, tá? Igrejas no Brasil é demais e que acabe com a isenção fiscal no Brasil. Por exemplo, sabe quanto é que o governo federal gasta com Bolsa Família, pessoal? Está na casa dos 170 bilhões aproximadamente por ano, com esse programa de Bolsa Família e esse BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Sabe quanto que os setores que são isentos de impostos deixam de pagar para o governo deixa de arrecadar? Mais de 500 bilhões, incluindo a imprensa, tá? Para quem não sabe. A imprensa tem desoneração de folha. E 17 setores da sociedade também tem. Sabe quem criou essas desonerações? O governo anterior do Bolsonaro. Mas só essas desonerações dessas empresas grandes, que só gostam de mamar também na teta do governo, daria para você fazer 5 vezes mais Bolsa Família do que tem hoje. Então é que nem a Simone Tebet falou, o problema não é o pobre no orçamento, o problema é o rico que não paga. Essa é a verdade. O Brasil é um país de vantagens para quem é rico. É um paraíso para quem é rico e um inferno para quem é pobre, tá? E o governo, pessoal, agora só resta o governo trabalhar, tomar medidas, conversar com o Banco Central também para tentar fazer esse dólar baixar. Porque o governo não vai resistir com popularidade com o dólar alto. As coisas já estão aumentando de preço, as pessoas comuns já estão observando no mercado, a carne andou aumentando muito, né, que puxou a inflação, principalmente porque teve aquelas queimadas idiotas no Brasil todo. Acho que foram bolsonaristas que mandaram queimar de propósito, mas isso atrapalhou rebanhos, atrapalhou produção. O Rio Grande do Sul, que é um estado importante no Brasil, teve enchente no começo do ano, que também atrapalhou todo o Brasil, a questão de safra, gado, essas coisas. Então é natural que a carne tenha aumentado mesmo. Teve enchente no estado agrícola. E outros estados agrícolas, que nem os Mato Grosso, teve fogaiada para tudo que é lado. Então, isso pressionou o preço da carne. Então eu espero que o Haddad e o Lula tomem outras medidas para tentar forçar o dólar a baixar. Até porque não foi só aqui no Brasil que ele aumentou, não. O dólar já estava tendo uma alta há alguns meses por causa do exterior, política internacional, a vitória do Trump, etc. E isso aí foi só mais um estopim para ele subir mais ainda. Mas se o Lula e o Haddad não fizerem nada, com certeza eles vão perder a popularidade e não vão conseguir se reeleger no ano de 2026. Porque o Brasil e o mundo da política funcionam assim. Nenhum governo consegue ganhar com uma inflação de 2 dígitos. Tá? O Brasil ainda não está nesse ponto, mas a percepção popular já está aumentando. Porque está tudo caro, tudo aumentando. Então ou o governo toma mais medidas para tentar corrigir isso, ou então já era, pessoal. Vai ser o fim da era PT no Brasil. Porque aconteceu mesmo com a Dilma. A Dilma começou a disparar a inflação, as pessoas foram para a rua. Pediu fora a Dilma, impeachment da Dilma, e ela caiu. Então cabe aí ao Lula também cortar em outras áreas, sabe? Cortar um pouco gastos também. Eu acho que é o que o governo deveria fazer, cortar na carne um pouco. Porque senão, pessoal, esse governo não vai durar muito não. Tá bom? Então fica a dica aí. Agora esse escândalo todo, porque o dólar chegou a 6, eu não vi esse escândalo todo quando o dólar chegou a 5,93 no governo Bolsonaro. Tá? E o dólar oscila, pessoal. Mais uma medida ou outra aí que o governo vai fazendo ajustes, eu acho que dou 1 ou 2 semanas ele já vai estar caindo de novo. Agora, quando era o genocídio, o mercado não ficava tão nervosinho assim, né? Bom, enfim, espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei aqui. Pessoal, quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar a atividade e alcance. Se inscreva no canal e ative o bendito sininho, tá? Que isso ajuda você a ser notificado quando eu faço um vídeo novo. Comente o que vocês acharem do vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima.